Pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão falando de novo da Copa do Mundo de basquete. Mais cedo eu publiquei a análise da derrota do Brasil contra a Letônia. Infelizmente o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, assim como a Espanha. A Espanha tomou uma virada, né, do Canadá e também se despediu da Copa. As duas análises estão disponíveis no canal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois. Nesse vídeo eu irei falar sobre os outros jogos que rolaram. Tivemos ótimos jogos nessa manhã de domingo, né? Tivemos a primeira derrota dos Estados Unidos, os invencíveis perderam para a Lituânia. Tivemos a derrota da Eslovênia contra a Alemanha, na verdade, o atropelo da Alemanha contra a Eslovênia, né? A Alemanha passou o carro no Luka Doncic. A verdade é essa. Tivemos a Sérvia vencendo, tivemos ótimos jogos. Eu irei passar por cada um deles nesse vídeo. Antes, vou pedir para você deixar o like, se por acaso ainda não deixou, e peço também para que você se inscreva neste canal maravilhoso, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando da vitória da Austrália para cima da Geórgia. A Austrália, que já não tinha chance de classificação, fechou a sua participação na Copa do Mundo, vencendo por 100-84. Né? A Austrália não demorou muito para assumir a liderança do jogo, fechou o primeiro tempo com 20 pontos de vantagem. No terceiro quarto, a Geórgia até ameaçou uma reação, chegou ali a cortar um pouquinho a diferença, só que no quarto período, Josh Giddey, Jack White, assim como o Dante Exum, que veio muito bem do banco, resolveram a parada para a Austrália. A Austrália chegou nos últimos 7 minutos, vencendo por 85-69, né? Não tinha a menor chance da Geórgia virar, e a Austrália ganhou. A Austrália garantiu a sua vaga nas Olimpíadas, mas não avançou na Copa do Mundo de basquete. A Geórgia já não tinha chance de classificação há um tempinho. Destaque da vitória, Dante Exum. Não, Exum, que foi um dos melhores reservas dessa Copa do Mundo de basquete, fechou a sua participação com mais uma boa atuação, né? 18 pontos, sendo que 10 foram só no segundo tempo. A Itália garantiu a sua classificação para as quartas de final, vencendo Porto Rico por 73-57. A Itália começou muito bem o jogo, e com uma run de 15-0 logo no início, conseguiu abrir uma vantagem de 11 pontos. Porto Rico conseguiu se recuperar, buscou o comeback e virou o jogo para 43-41, só que a Itália voltou a desgarrar depois de uma run de 16-4 e depois disso não perdeu mais a vantagem. O destaque da vitória da Itália foi o Gianpaolo Ricci, que marcou 15 pontos e teve também uma boa performance defensiva. A Itália volta às quartas de final de uma Copa do Mundo após 25 anos, cara. 25 anos. Faz muito tempo que a Itália não avança tanto na Copa do Mundo de basquete e vai encarar a seleção dos Estados Unidos na próxima fase. Já Porto Rico não ficava de fora das quartas de final da Copa do Mundo desde 2002, hein? Desde 2002, Porto Rico não ficava de fora né, das 8 melhores seleções da Copa do Mundo. Então, um tabu foi quebrado, né? 2 tabus foram quebrados, né? Itália não conseguia se classificar para as quartas de final, conseguiu, e Porto Rico sempre se classificava, dessa vez não se classificou. Montenegro venceu a Grécia por 73-69. As duas seleções já não tinham chance, né, de classificação, mas elas queriam fechar bem, né, as suas participações. Mas quem acabou fechando bem mesmo foi Montenegro. Montenegro liderou do início ao fim, até chegou a sofrer uma pressãozinha ali na reta final, mas ficou tranquila, não perdeu a cabeça. Vucevic fechou muito bem o jogo e Montenegro garantiu a sua vitória. Mesmo sem se classificar para as quartas de final,
essa foi o melhor desempenho da história de Montenegro numa Copa do Mundo de basquete. Então, mesmo não se classificando, os montenegrinos têm o que comemorar. Já a Grécia, nem tanto, né? A Grécia até poderia ter ido mais longe se tivesse o Giannis Antetokounmpo. O Giannis não participou por conta de uma cirurgia que ele fez e a Grécia sentiu muita falta dele. Muita mesmo. A Alemanha passou o carro na Eslovênia. Passou o carro. Eu esperava um jogo muito equilibrado, mas não teve equilíbrio. A Alemanha ganhou por 100-71 e poderia ter botado uma vantagem ainda maior. É que na reta final tirou um pouquinho do pé. Verdade é essa. A Eslovênia começou bem o jogo, tá? Até começou bem o jogo. Terminou o primeiro quarto com uma vantagem de 12 pontos. O Luka começou bem pra caramba o jogo. Só que aí, meu amigo, a partir do segundo quarto, a Alemanha dominou completamente, né, cara? O Andreas Obst matou uma bola de 3 que iniciou uma run de 18-2 para a Alemanha. A Alemanha fechou o primeiro tempo vencendo por 38-34 e no segundo tempo, depois que o Schroeder, juntamente com o Daniel Theis, lideraram uma run de 18-2, a Alemanha abriu 19 pontos e não perdeu mais essa vantagem, né? O Luka até ameaçou ali uma recuperação na reta final, só que o Maodolo, ao lado do Mo Wagner, acabaram com qualquer esperança da Eslovênia e a Alemanha conseguiu fechar a fase de grupos na primeira colocação. A Alemanha, nas quartas de final, encara a Letônia, que eliminou, né, o Brasil. A Letônia se classificou e deixou o Brasil de fora, vai pegar agora a Alemanha, e a Eslovênia encara o Canadá, que eliminou a seleção da Espanha. O destaque da vitória da Alemanha, Dennis Schroeder, né? O FIBA Dennis Schroeder fez outra vítima, 24 pontos e 10 assistências para ele. Como joga o Dennis Schroeder pela seleção da Alemanha? Como joga bem pela seleção da Alemanha. Impressionante, impressionante. A Sérvia venceu a República Dominicana por 112-79 e garantiu a sua classificação para as quartas. Logo de cara, a Sérvia assumiu o controle do jogo com uma run de 16-2 no primeiro quarto, né, e abriu 26-9 no placar. E no começo do segundo quarto, a Sérvia meio que matou o jogo, né? A Sérvia aumentou a vantagem para 20 pontos e a República Dominicana não conseguiu nem ameaçar tirar a vantagem da Sérvia, né? A Sérvia foi muito dominante no segundo tempo e com toda a tranquilidade do mundo garantiu a sua classificação. A Sérvia, na próxima fase, encara a Lituânia, que, isso é loucura, né? Terminou a fase de grupos na frente dos Estados Unidos. Loucura, né? Muito louco isso. Já a República Dominicana não conseguiu a vaga direta para as Olimpíadas, mas vai participar do pré-olímpico. Então, ainda tem chance de classificação. Como eu disse, a Lituânia terminou a fase de grupos na frente dos Estados Unidos porque venceu a seleção americana. Rapaz. Lituânia tirou a invencibilidade dos Estados Unidos. A Lituânia venceu por 110-104. Loucura, né? Mas sabe o que foi mais loucura ainda? O primeiro tempo desse jogo. A Lituânia amassou os Estados Unidos no primeiro tempo. A Lituânia deixou todo mundo em choque quando foi para o intervalo, vencendo por 52-31. Todo mundo ficou em choque. Porque a Lituânia estava mandando no jogo. Mandando no jogo. O Steve Kerr conseguiu dar uma acordada nos americanos, né? A seleção dos Estados Unidos veio bem diferente para o terceiro quarto, veio mais intensa, veio mais ligada na defesa e conseguiu dominar as ações no terceiro quarto.
A defesa dos Estados Unidos cedeu apenas 2 pontos para a Lituânia em 5 minutos. 2 em 5 minutos, sendo que no primeiro tempo a Lituânia pontuou do jeito que quis. Lituânia no primeiro tempo engatou uma sequência de bolas de 3 que foi algo surreal, né? Já no terceiro quarto não, os Estados Unidos deu uma segurada e conseguiu tirar a diferença, né? A diferença chegou a cair para apenas 4 pontos no terceiro quarto. E a seleção dos Estados Unidos chegou para o quarto período precisando tirar apenas 6, mas aí o técnico da Lituânia foi muito bem, orientou muito bem os seus jogadores, que fizeram um simples bem feito no quarto período. Sabe? A Lituânia se segurou na defesa, foi muito sólida na defesa e no ataque pontuou por dentro. Teve muito volume no garrafão. Valanciunas, o Motiejunas e o armador Kariniauskas, espero ter pronunciado certo o nome dele. Esses caras tiveram um volume muito grande por dentro, eles infiltraram muito bem. O Valanciunas deitou o bigode para cima de todos os seus matchups. E a Lituânia não deixou os Estados Unidos diminuírem a desvantagem para menos de 2 posses. A Lituânia segurou ali 2 posses de vantagem durante quase todo o quarto período e, com bons lances livres na reta final, garantiu a sua vitória e garantiu a sua classificação na primeira colocação do grupo. Impressionante, cara, impressionante. O segredo da vitória da Lituânia foram os rebotes ofensivos e o alto aproveitamento na linha de 3. A Lituânia matou 14 de 25 no perímetro. Um aproveitamento muito alto. E quando a bola não caiu, os bigs da Lituânia estavam prontos para o rebote. Foram 18 rebotes ofensivos e a Lituânia marcou 17 pontos de segunda chance. Ou seja, depois que errou o primeiro arremesso, a Lituânia recuperou a bola e pontuou muito mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram apenas 2 pontos de segunda chance. 17-2, uma diferença muito grande, cara. E esse foi o segredo da vitória da Lituânia. Jogaram com mais vontade. Jogaram com mais vontade. É até difícil destacar um cara só dessa vitória da Lituânia. Mas se for para destacar, eu vou destacar o Valanciunas, que deitou no garrafão 12 pontos, 7 rebotes e 2 bloqueios. Mas o destaque dessa vitória foi o coletivo da Lituânia, foi o treinador que fez um trabalho maravilhoso. E essa derrota acende um sinal de alerta nos Estados Unidos. A seleção americana não conseguiu ter resposta para o garrafão da Lituânia. Não teve resposta. E num possível confronto no futuro, pode dar ruim. Pode dar ruim, tá? Como eu disse antes, quando eu falei das outras seleções, a Lituânia pega a Sérvia, né? Como eu já havia falado antes, e a seleção americana pega a Itália. Tá bom? É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram hoje. Como eu disse no começo do vídeo, as análises do jogo do Brasil e do Canadá estarão aqui na descrição para você conferir depois. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Comente a sua opinião sobre a derrota dos Estados Unidos, sobre a vitória da Alemanha para cima da Eslovênia, que, né, deixou muita gente surpresa, porque todo mundo esperava um jogo mais equilibrado e a Alemanha passou o carro. Comenta aqui, que eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se não forem inscritos. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.